Evangelho de Lucas 24, 1 a 12. No primeiro dia da semana, muito cedo, dirigiram-se ao sepulcro com os aromas que haviam preparado. Acharam a pedra removida, longe da abertura do sepulcro. Entraram, mas não encontraram o corpo do Senhor. Não sabiam elas o que pensar quando apareceram em frente delas dois personagens com vestes resplandecentes. Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, disseram-lhe eles: Por que buscai entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos disse, quando ainda estava na Galileia: O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores e crucificado, mas ressuscitará ao terceiro dia. Então, elas se lembraram das palavras de Jesus. Voltando do sepulcro, contaram tudo isso aos 11 e a todos os demais. Eram elas Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. As outras suas amigas relataram aos apóstolos a mesma coisa. Mas essas notícias pareciam-lhes como um delírio e não lhes deram crédito. Contudo, Pedro correu ao sepulcro. Inclinando-se para olhar, viu só os panos de linho na terra. Depois, retirou-se para sua casa, admirado do que acontecera. Interpretação metafísica e iniciática desta passagem, onde nós começamos um período, nesta semana tão especial, começamos um período onde estudamos as passagens do Evangelho que são a coroação máxima de todo o trabalho da hierarquia divina, desde a época de Abraão, quando Abraão celebrou a aliança entre os homens e Deus, aliança essa que foi passada para ele através deste misterioso ser chamado Melquisedeque, um ser vindo de dimensões superiores para a Terra, como nós estudamos em cristianismo iniciático. E a coroação deste trabalho de milhares de anos na Terra para resgatar a consciência da humanidade atinge o seu ápice neste momento desta passagem que estamos estudando hoje. Porque o Mestre Jesus viveu nele, no ser dele, a vitória dos corpos divinos, dos códigos divinos, dos poderes divinos, manifestado num corpo físico que transcendeu as leis limitadoras do nosso planeta e da dimensão em que vivemos. Aqui nós temos a primeira notícia de que Jesus ressuscitou, de que Jesus transmutou seu corpo físico, de que Jesus realizou nele uma alquimia transcendente. Ou seja, uma química e uma física que não são desta terra, mas que são conhecimentos superiores, que nós até hoje não temos, mas que Jesus tem. Ele treinou em Lázaro e depois realizou nele. E por que é que nós ainda não temos isso? Porque nós insistimos em não estudar o Evangelho e a ciência de Jesus da maneira correta.
Nós insistimos em religiões moralistas e deixamos de lado religiões que interpretariam as passagens de uma forma avançada, científica, filosófica, metafísica e superior, e esotérica com S. Então esta passagem, ela tem que nos envolver em máxima alegria, porque ela é a prova de que tudo que o Mestre nos ensinou é válido, funciona e nos fará transcender qualquer dor, sofrimento, dificuldade e limitação. Com o Mestre e com sua ciência, nós temos a capacidade de transcendência. E aqui nós fizemos esta viagem com elas, as Sagradas Mulheres. E quero aqui observar, porque as mulheres são tão pouco citadas nos evangelhos canônicos, nos 4 evangelhos que estão na Bíblia, mas elas não são pouco citadas em muitas obras apócrifas e em muitos manuscritos dos povos antigos cristãos, como os cátaros. Lá, as mulheres são imensamente citadas, e como nós podemos observar aqui nesta passagem, elas estavam à frente, porque elas foram de madrugada as primeiras a irem ao sepulcro. Os discípulos homens estavam escondidos, porque a milícia judaica e romana estavam procurando os discípulos de Jesus para os prender. Mas as mulheres não. Elas foram de madrugada ao sepulcro, fazer um trabalho de vigília. Elas tinham uma tarefa específica para fazer ali, contada nos evangelhos apócrifos, e elas foram. Nada as deteve, e através delas, das discípulas, é que chega a notícia para todos nós que Jesus realmente realizou o que ele estava avisando que faria durante os 3 anos que esteve em corpo físico conosco. As discípulas nos trouxeram a notícia da vitória do Mestre Jesus Cristo. Amém. Exercício espiritual, prática metafísica para a nossa autorrealização. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Cristo Jesus, perdoai-nos e livrai-nos das cadeias da ilusão e do sofrimento. Dai-nos da tua luz e levai-nos à liberdade, nos preenchendo de amor, sabedoria e de paz. E socorrei principalmente aos nossos irmãos de todos os reinos que estejam mais necessitados da vossa misericórdia. Que teu reino divino seja vitorioso na face da terra, para todo o sempre. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória, para todo sempre. Amém.
Viajo no tempo e me uno à Mestra Maria Madalena e às sagradas mulheres. Sigo com elas o caminho que leva ao túmulo do Mestre e amigo. Neste cenário de beleza, elas são as senhoras da tristeza. Mas eis que ao chegar ao túmulo, uma imensa surpresa. Os guardas estão dormindo e o túmulo aberto e vazio. Olhando para o seu interior, a meia luz, Maria Madalena é a primeira testemunha da ressurreição de Jesus. Viajo no tempo e me uno à Mestra Maria Madalena e às sagradas mulheres. Sigo com elas o caminho que leva ao túmulo do Mestre e amigo. Neste cenário de beleza, elas são as senhoras da tristeza. Mas eis que ao chegar ao túmulo, uma imensa surpresa. Os guardas estão dormindo e o túmulo aberto e vazio. Olhando para o seu interior, a meia luz, Maria Madalena é a primeira testemunha da ressurreição de Jesus. Viajo no tempo e me uno à Mestra Maria Madalena e às sagradas mulheres. Sigo com elas o caminho que leva ao túmulo do Mestre e amigo. Neste cenário de beleza, elas são as senhoras da tristeza. Mas eis que ao chegar ao túmulo, uma imensa surpresa. Os guardas estão dormindo e o túmulo aberto e vazio. Olhando para o seu interior, a meia luz, Maria Madalena é a primeira testemunha da ressurreição de Jesus. Viajo no tempo e me uno à Mestra Maria Madalena e às sagradas mulheres. Sigo com elas o caminho que leva ao túmulo do Mestre e amigo. Neste cenário de beleza, elas são as senhoras da tristeza. Mas eis que ao chegar ao túmulo, uma imensa surpresa. Os guardas estão dormindo e o túmulo aberto e vazio. Olhando para o seu interior, a meia luz, Maria Madalena é a primeira testemunha da ressurreição de Jesus. Viajo no tempo e me uno à Mestra Maria Madalena e às sagradas mulheres. Sigo com elas o caminho que leva ao túmulo do Mestre e amigo. Neste cenário de beleza, elas são as senhoras da tristeza. Mas eis que ao chegar ao túmulo, uma imensa surpresa. Os guardas estão dormindo e o túmulo aberto e vazio. Olhando para o seu interior, a meia luz, Maria Madalena é a primeira testemunha da ressurreição de Jesus. Viajo no tempo e me uno à Mestra Maria Madalena e às sagradas mulheres. Sigo com elas o caminho que leva ao túmulo do Mestre e amigo. Neste cenário de beleza, elas são as senhoras da tristeza. Mas eis que ao chegar ao túmulo, uma imensa surpresa. Os guardas estão dormindo e o túmulo aberto e vazio. Olhando para o seu interior, a meia luz, Maria Madalena é a primeira testemunha da ressurreição de Jesus. Viajo no tempo e me uno à Mestra Maria Madalena e às sagradas mulheres. Sigo com elas o caminho que leva ao túmulo do Mestre e amigo. Neste cenário de beleza, elas são as senhoras da tristeza. Mas eis que ao chegar ao túmulo, uma imensa surpresa. Os guardas estão dormindo e o túmulo
aberto e vazio. Olhando para o seu interior, a meia luz, Maria Madalena é a primeira testemunha da ressurreição de Jesus. Viajo no tempo e me uno à Mestra Maria Madalena e às sagradas mulheres. Sigo com elas o caminho que leva ao túmulo do Mestre e amigo. Neste cenário de beleza, elas são as senhoras da tristeza. Mas eis que ao chegar ao túmulo, uma imensa surpresa. Os guardas estão dormindo e o túmulo aberto e vazio. Olhando para o seu interior, a meia luz, Maria Madalena é a primeira testemunha da ressurreição de Jesus. Viajo no tempo e me uno à Mestra Maria Madalena e às sagradas mulheres. Sigo com elas o caminho que leva ao túmulo do Mestre e amigo. Neste cenário de beleza, elas são as senhoras da tristeza. Mas eis que ao chegar ao túmulo, uma imensa surpresa. Os guardas estão dormindo e o túmulo aberto e vazio. Olhando para o seu interior, a meia luz, Maria Madalena é a primeira testemunha da ressurreição de Jesus. Viajo no tempo e me uno à Mestra Maria Madalena e às sagradas mulheres. Sigo com elas o caminho que leva ao túmulo do Mestre e amigo. Neste cenário de beleza, elas são as senhoras da tristeza. Mas eis que ao chegar ao túmulo, uma imensa surpresa. Os guardas estão dormindo e o túmulo aberto e vazio. Olhando para o seu interior, a meia luz, Maria Madalena é a primeira testemunha da ressurreição de Jesus. Amém.